Dando continuidade à nossa aula das boas práticas de fabricação, vamos falar um pouco sobre higiene ambiental. Quando a gente fala em higiene ambiental, é justamente isso, higiene do ambiente aonde se encontra a fábrica, a empresa que manipula, que processa o alimento. E qual é a periodicidade dessa higienização? Bom, diariamente existem alguns itens que são importantes higienizar, como rodapés e ralos, todas as áreas de produção, as maçanetas, pias, sanitárias e vestiários e recipientes de lixo, porque diariamente se utiliza isso. Agora, de acordo com o uso, aí vem a questão dos equipamentos e utensílios, que às vezes para produzir determinado material, determinado produto, eu não preciso de todos os equipamentos, nem de todos os utensílios, então eu não preciso estar higienizando isso. As bancadas, né? Às vezes eu não preciso também de todas as bancadas. Isso vale para as superfícies de manipulação. Bom, com relação à frequência semanal, existe uma recomendação de se higienizar as paredes, portas e janelas, prateleiras, armários, enquanto que estoques estrados basta uma vez a cada 15 dias. Mensalmente, recomenda-se estar higienizando as luminárias, os interruptores, as tomadas e as telas, tendo cuidado que quando se mexe com a parte elétrica tem que desligar, né, a energia para não ter perigos de choque. Semestralmente, caso não ocorra nenhum acidente, né, nesse meio do caminho, deve-se fazer a higienização do reservatório de água e, conforme a necessidade, fazer a higienização do teto ou forro, das caixas de gordura e dos filtros de ar-condicionado. Ainda quanto à higiene ambiental, existem alguns procedimentos que não são recomendados, como varrer a seco. Você nunca vai pegar uma vassoura e varrer um ambiente de produção de alimentos, porque aquela poeira é um perigo, tá? Pode levar com ela micro-organismos e ser uma fonte de contaminação. Não é recomendado também utilizar panos para secagem, a não ser que tenha um cuidado redobrado na higienização e só secar pouca coisa e já colocar para higienizar novamente. Outra coisa que não é recomendada é o reaproveitamento de embalagem de produto de limpeza, né, que geralmente são produtos tóxicos, então não devem ser reaproveitados, até porque podem confundir, por mais que seja para colocar outro produto. Se não for o mesmo produto, isso pode causar uma confusão quanto às recomendações do fabricante. Usar na limpeza da área de manipulação os mesmos materiais usados no banheiro, de forma nenhuma isso pode acontecer, né? A gente sabe que o banheiro é um local muito contaminado por bactérias, principalmente da área intestinal, do trato intestinal. Então, se eu utilizar os mesmos utensílios, vou levar essa contaminação para a área de manipulação, isso não pode acontecer e nunca posso permitir a entrada de animais. Quanto ao manejo do lixo, eu tenho que ter uma atenção especial, porque eu sei que se eu não fizer isso de forma correta, eu posso estar atraindo uma série de vetores, de pragas que podem trazer uma contaminação para o ambiente, né? Além do que o próprio lixo, ele é contaminado, né? Lixos orgânicos, existe uma facilidade de proliferação de micro-organismos, termina que ele próprio é uma fonte de contaminação. Então, o que é que eu devo ter cuidado? Ele deve ser retirado no mínimo uma vez por turno. Após a remoção, eu tenho que higienizar os recipientes. Todos os recipientes de lixo devem ser providos de saco plásticos, tampados e constituídos de material de fácil limpeza. O local onde o lixo deve esperar a coleta deve ser isolado das áreas de processamento e armazenamento, de pragas e animais domésticos. Então tem que ser um quartinho do lixo realmente, totalmente isolado.
E eu tenho que ter muito cuidado na remoção para que não haja uma contaminação cruzada, porque se o lixo tem essa contaminação toda e eu passar com esse lixo próximo ao produto final, por exemplo, que já passou por sua descontaminação, eu vou estar acarretando uma contaminação cruzada. Bom, outro item contemplado nas boas práticas de fabricação é o controle integrado de pragas. E esse nome integrado vem justamente porque ele trabalha muito mais com a prevenção das pragas do que com a remediação, do que com o uso de inseticidas ou de outro tipo de veneno. Então, como é que o controle de praga trabalha? Com higienização, porque a gente sabe, se não tiver o alimento, a praga não se instala no ambiente. Pela inspeção na recepção dos materiais, dos insumos, porque muitas vezes a praga ela vem junto com os insumos. Através de barreiras físicas, como telas de proteção nas janelas, nas portas, aquela borrachinha que se coloca embaixo da porta para não permitir a entrada, ou mesmo uma cortina de ar para evitar a entrada de moscas. O armazenamento dos alimentos ele tem que ser bastante rigoroso, né? Inclusive com relação à higienização do local e, como nós acabamos de falar, o controle do lixo deve ser feito também para minimizar ao máximo a atração dessas pragas. Quanto às instalações, existem regras para pisos, paredes, tetos, portas, janelas, instalações sanitárias, enfim, para tudo que se tem dentro do local onde vai manipular o alimento. Para mais detalhes sobre esse assunto, vocês podem consultar a legislação que está disponível na biblioteca do Google Sala de Aula. E vamos falar um pouquinho sobre controle de produção. O que é importante saber? Quando se vai comercializar um alimento já pronto para o consumo, eu tenho que ter muito cuidado na condição de armazenamento do alimento. Primeiro, porque ele não vai passar por mais nenhuma etapa que vai eliminar micro-organismo. Eu tenho que manter ele livre de micro-organismos. Então, portanto, eu tenho que ter muito cuidado com a contaminação cruzada. Lembrando que a contaminação cruzada é aquela que acontece de um material contaminado para um material que já foi descontaminado, seja pelo uso de sanitizantes, no caso de vegetais, folhosos, seja pelo uso de cocção, cozimento, como o caso das carnes, por exemplo. Então, se o alimento ele foi cozido e ele vai ser servido quente, ele deve ser mantido quente até a hora de ser consumido. E esse quente é uma temperatura mínima de 60 graus, ou seja, eu tenho que usar sempre uma temperatura maior que 60. No caso desses balcões que se usa para aquecer, com um banho quente, a água do banho tem que estar no mínimo a 90 graus para que o alimento esteja a 60 graus. Se o alimento ele for consumido frio, ele deve ser mantido sempre numa temperatura inferior a 5 graus, de preferência 4 graus abaixo. Porque nessas condições, os micro-organismos patogênicos, aqueles que causam doenças, não conseguem se multiplicar. Eles não morrem, mas também não conseguem se multiplicar. E é bom deixar bem claro que quando se faz o resfriamento de alimentos, eu cozinhei um alimento e eu só vou utilizá-lo no dia seguinte. Então, ao armazenar em uma câmara fria, por exemplo, eu tenho que porcionar esse alimento em porções mais finas possíveis, porque isso facilita o processo de resfriamento que vai se dar da forma mais rápida possível. Vocês terem uma ideia, para manipular qualquer alimento à temperatura ambiente, a gente tem no máximo 30 minutos. Acima disso, eu já não posso garantir que não haja desenvolvimento microbiano.
Se a temperatura tiver entre 12 e 18, aumenta esse tempo para 2 horas. E eu tenho que ter um cuidado redobrado novamente com a contaminação cruzada. Bom, quanto ao transporte e a distribuição de alimentos prontos, eu nunca posso fazer esse transporte em caminhões ou em carros abertos, sempre em carros fechados, de preferência um caminhão isotérmico ou pelo menos com caixas isotérmicas, seja de isopor ou seja de material plástico, mas que controle a temperatura de transporte. Lembrando que se eu for distribuir produtos quentes e produtos frios, então eu tenho que ter uma caixa para produtos quentes, outra caixa para produtos frios. E os produtos quentes podem ficar a 60 graus por até 6 horas, enquanto que os frios, em temperaturas abaixo de 5 graus, podem ficar por até 24 horas, desde que haja esse controle de temperatura. Para finalizar, falar um pouco dos benefícios das boas práticas, né? Que, claro, são produtos... quando eu uso boas práticas na minha empresa, eu vou produzir algo de melhor qualidade, uma qualidade constante, muito mais seguro. Vou diminuir a incidência de reclamações dos consumidores. O ambiente de trabalho fica melhor, mais agradável, limpo e seguro. Os funcionários vão estar com melhor estado psicológico, maior motivação e produtividade. E o meu produto vai competir melhor no mercado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das aulas sobre boas práticas de fabricação e nos encontramos mais tarde.